Olá! Boa noite, meus amigos. Tudo bem? Deixa eu fixar o... Ah, a clínica já tá aí. Deixa eu entrar mais gente. Tô só tentando fixar aqui. Eu não sei, não adianta. Não sei colocar um tema. Ah, fixar comentário. Tá, fixei meu comentário. Tudo bom, meus amigos? Vão mandando aviãozinho. Vocês estão vendo que tem um aviãozinho aqui ao lado? Você clica nele e vai mandando para todos os seus amigos que a live está acontecendo, para eles aparecerem aqui. Larissa, Carla, tudo bem, gente? Vamos falar hoje sobre alergias. Alergias em crianças, assim. A princípio, a gente vai começar conversando sobre alergia respiratória, que é, eu acho que o que mais pega, inclusive agora, mais ainda agora, né? Entrando esse momento de outono, inverno. E sobrando tempinho, a gente trata de outros tipos de alergia também. Eu recebi bastante pergunta aqui. Ah, obrigada, gente. Hoje é live séria, né? Então eu me dei uma arrumadinha aqui. Hoje a gente recebeu bastante pergunta. Deixa eu só ver se eu clicando aqui, se elas aparecem. Olha, não aparecem todas ainda por cima. Ai, que pena. Mas tudo bem. Deixa eu chamar o doutor, convidar para participar. Só um momentinho que eu vou chamar o doutor aqui. Enviar. O doutor já recebeu e ele já vai aparecer por aqui, o doutor Javier. Olá, doutor! Oi, Isa. Boa Tudo noite. bom? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Primeiramente, muito obrigada por estar aqui. É uma honra tê-lo aqui com a gente. Tem uma série de mães aqui cheias de dúvidas e nada, nem ninguém melhor que um dos melhores alergistas e imunologistas aqui de São Paulo para falar com a gente. Eu queria que você começasse se apresentando. Ok, muito obrigado. Você me escuta bem? Está me Tá escutando bem, ótimo. direitinho? Direitinho, Legal. tá ótimo. Bom, agradeço a tua gentileza de me convidar. A intenção é sempre dar a melhor informação possível para que possas ter alguma utilidade, né? Eu sou médico alergista, imunologista. Me formei como médico no meu país, e lá no pelo ano 92. Luego fiz alguma residência de cirurgia geral inicialmente, logo virei para alergia e ainda não fiquei muito satisfeito com a formação que teve. Eu sou peruano, me formei lá na universidade estatal, que é a Universidade Nacional Mayor de São Marcos. Bom, logo vim aqui na USP e fiz a residência de alergia e imunologia, já muito interessado na área mesmo de imunologia. Sempre achei que a melhor forma de tratar alergias era aprender mesmo imunologia. Então, me voltei muito para essa área e acabei, aos poucos, ficando aqui em Brasil. Tenho uma clínica aí na região de Santana, que já temos mais de 23 anos. E, na verdade, sempre meu interesse, alguém alguma vez me falou que precisávamos levar para fora aquilo que nós fazíamos na clínica, porque muita gente precisa de informação, né? Então, a gente acho que chega um momento em que precisamos mesmo dar a conhecer às pessoas o que é nossa experiência, nosso conhecimento. Eu devo falar claramente, primeiro que nada, um esclarecimento é que eu pertenço mais ou menos, se estou bem lembrado, são 5 sociedades internacionais de alergia e imunologia. Eso no significa que yo esté aquí en representación de alguna de ellas. Todo lo que eu posso falar é a minha opinião profissional sobre os temas que me perguntem e sempre baseado no meu conhecimento e experiência.
O fato de pertenecer a esas sociedades significa que yo acompaño por lo menos 5 cursos internacionales por año, além de congresos y otros eventos científicos y didácticos. No soy y no pretendo ser mestre de ninguém, só posso passar o que é o meu conhecimento e a minha experiência do que fazemos na clínica. Me distingo e pretendo me distinguir sempre isso por ser um solucionador de problemas. Ofereço soluções para meus pacientes. Então, na medida que a gente consiga fazer isso, acho que isso é o que marca a nossa gratificação para nós e o que é nosso sucesso profissional, né? Sim, e o doutor sabe que eu acho que realmente vai ajudar muita gente, porque eu recebi tanta pergunta, eu anotei todas, tem mais algumas aqui. Vocês podem mandando pergunta aqui nesse pontinho de interrogação que tem aqui embaixo. E eu queria começar já, doutor, falando de uma coisa como mãe. Eu já vou começar aqui fazendo algumas perguntas gerais e depois a gente vai para as específicas. Vamos lá. Doutor, a minha filha mais nova, ela por um tempo ela me deu um trabalhinho nessa área de respiração. Ela é engraçada, ela nunca teve problema com dor de garganta, ela nunca teve problema de virose, mas a área de respiração, tosse, sempre dava um BO. E a primeira vez foi quando ela tinha 6 meses, no mês de abril, ela apresentou um quadro de bronquiolite. E ficou internada, chegou a ficar internada pouco tempo, por 2 dias. E eu me recordo de estar no hospital e as enfermeiras comentarem assim, mês de abril, né? Abril é assim mesmo, porque estava lotado de crianças com exatamente o mesmo quadro, bronquiolite. E nós estamos chegando em abril. Eu queria saber se essa área, esse momento aí entre o começo do outono, ele é um momento mais delicado para as crianças. Evidentemente, quem tem uma criança que tenha algum grau de inflamação bronquial, que pode ser às vezes não evidente para os pais, e essa criança vai ser mais suscetível a pegar infecções por vírus respiratórios que proliferam nessa época. Quem produz a bronquiolite normalmente é um vírus denominado vírus sincitial respiratório. Mas temos também os resfrios, a própria gripe e até bactérias que podem provocar infecções com mais facilidade nesse tempo. A maioria das vezes, para fazer um quadro grave, precisa-se de uma base, digamos assim, inflamatória na via respiratória do indivíduo que é afetado. Porque todos nós pegamos vírus no inverno e não todos nós adoecemos. Então, uma criança com suscetibilidade para fazer, por exemplo, bronquite, asma, muitas vezes começa por uma bronquiolite. E justamente acontece geralmente antes de completar o primeiro ano de vida, né? Perfeito. Então, uma criança que teve bronquiolite em algum momento dessa primeira infância, ela tem mais suscetibilidade a ser uma criança asmática, a ser uma criança com algum tipo de bronquite? Com certeza, com certeza. Isso tá, muitos acham de que o asma, a estreia do asma é a bronquiolite. Entendi. E quantos anos a gente já consegue observar os primeiros sintomas de uma alergia respiratória numa criança? Com quantos anos? Na verdade, se nós pensamos já do ponto de vista imunológico, uma criança começa a fazer anticorpos com 2 meses de idade. Aos 4 meses de idade, praticamente ele já se vira só com seus anticorpos. O que fez até então? Ele tinha os anticorpos que a mãe passou pela placenta. Se a mãe for atópica, ele pode ter anticorpos de alergia já quando nasceu. Mas isso é um pouco mais exclusivo, não é tão frequente. O mais comum é que a criança, a partir dos 6 meses de idade, já pode ter seus próprios anticorpos. E se ele tem uma predisposição para fazer aquele anticorpo que todo alérgico conhece, que é a imunoglobulina E, ele vai fazer imunoglobulina E contra fatores externos que são inocentes, coisa que não deveria acontecer, mas faz, por a predisposição genética. E aí, então, a partir dos 6 meses, a criança já pode começar a manifestar
digamos, algunos tipos de atopías, que le llaman así, que es una tendencia a hacer alergia. Sendo que mucha crianza ya puede presentar, por ejemplo, alergia do leite con solo 4 meses de edad y a veces menos. Mas essa é a exceção. A Porém, alergia do acontece. leite... desculpa, pode continuar. Não, falava isso, não? Existem exceções, mas a regra é que mais ou menos com 4 ou 6 meses de idade a criança já pode apresentar quadros de alergia. E existe alguma idade máxima? Por exemplo, minha filha tem 10 anos, nunca demonstrou nenhum tipo de alergia, então acho que está livre de todas ou não. Por toda a vida a gente pode começar a apresentar quadros alérgicos. Em se falando de alergias respiratórias, é muito raro alguém fazer uma alergia respiratória depois da adolescência. Tá. Inclusive, falamos o contrário. A maioria de alergia respiratória resolve na adolescência. Se você percebe, existem dados que são muito significativos, emblemáticos. 20 a 40% de crianças têm alergia, dependendo da cidade onde moram, etc. Porém, menos de 5% de adultos são alérgicos. O que aconteceu com o resto? Eles simplesmente resolveram na adolescência. Por que não resolve aqueles 4 ou 5%? Essa é a questão que a gente na nossa clínica bate sempre nessa tecla. Uma pessoa que não resolveu sua alergia, digamos assim, na adolescência, porque entre 8 anos de idade começa a melhoria e normalmente antes de 16 anos já resolveu. Não resolveu, ou é porque não fez um tratamento adequado, ou ela tem alguma outra condição imunológica que está perpetuando o quadro. E aí tem que ser pensado em outros transtornos imunológicos, nos quais entram o que chamamos dos erros genéticos do sistema imune. Algunos ya denominan, tradicionalmente eran denominados de inmunodeficiencias primarias. Mucha inmunodeficiencia primaria se caracteriza por alergia. No es solo infección que define una inmunodeficiencia primaria. Y alergia característica de un paciente con inmunodeficiencia primaria es aquella que no resolve ainda depois da adolescência. Perfeito. E aqui, ó, tem uma pergunta interessante que eu botei aí. Pais alérgicos / asmáticos fazem filhos necessariamente alérgicos? Em sua maioria, sim. Então, de fato. Isso os ninguém dois pode têm desconhecer. alergia... Até agora, ninguém demonstrou qual é o gene da asma. Mas qualquer um que trate crianças asmáticas sabe que pais alérgicos costumam fazer filhos alérgicos. Perfeito. E isso também vale para o asma, não? Principalmente. Aqui, uma pergunta aqui que eu achei interessante, porque isso eu já ouvi falar muito. Umidificador ou toalha molhada no quarto ajuda ou atrapalha nas alergias? É o mesmo que tartaruga embaixo da cama. Nada. Vou explicar. O que acontece? A maior causa de alergia é o ácaro. O ácaro é um bichinho que mora na poeira de casa. Ele mora dentro de casa porque ele come a nossa pele que a gente vai esfoliando como uma poeirinha quase invisível. Ok? Essa proteína de ácaro é a maior alergizante. A maioria de alérgicos são alérgicos ao ácaro. E o ácaro só vive em ambientes úmidos. Então, percebe, aumentar a umidade do ar dentro de casa, o que vai fazer? Colaborar com a proliferação de ácaros. Sempre sabido, historicamente sabido, que as cidades que são mais úmidas são as que têm maior concentração de alérgicos respiratórios. Então, por exemplo, aqui em Latinoamérica, Caracas, Lima, em Peru, a minha cidade, São Paulo, sempre foi conhecida como a terra da garoa, né? Então, na verdade, um fato irônico que eu sempre comentei com alguns colegas e com pacientes é que aqui em São Paulo é a única cidade do mundo onde eu encontro nas lojas umidificador de ar para alérgicos. Então quer dizer que esquece em todo esse o país
em todas as cidades que eu visitei do mundo, e já visitei várias, felizmente, o que se dá para alérgicos, y es recomendación, es deshumidificador de ar, porque eso disminuye a concentración de ácaros dentro De do dormitório. ácaros. Perfeito. Então, você colocar panos úmidos, bacias com água embaixo da cama, umidificador de ar, tudo isso não faz senão aumentar a concentração de ácaros. Se o indivíduo é alérgico ao ácaro, isso só vai piorar. Ai, olha só, eu, a Carol e a Thaís estamos aqui falando que a gente fazia errado. Começava a tosse, eu pensava o quê? Vamos umidificar o ar, a toalha molhada, um balde molhado. Nunca que eu imaginava que isso contribuía para o ácaro. A gente tem que deixar o ar, então, um pouquinho mais seco. O ideal é umidificador, desculpa, desumidificador de ar. Agora. Existe isso? Sim, sim. Ó, eu não sabia. E, doutor, uma pergunta que duas pessoas me fizeram que eu achei interessante, não sei se é meio que um mito ou uma verdade. Se olheira, criança com olheira, isso pode estar ligado a algum tipo de alergia respiratória? É um fato muito claro. Quienes describieron melhor históricamente a alergia respiratória foram os ingleses. E isso por quê? Desde a época medieval, en Londres, o transporte no era impulsado por gasolina, era impulsado por caballos. Y los caballos, ¿qué consumían? Feno. Entonces, así como ahora o petróleo, na época era o feno. Y Londres estaba rodeado de campiñas de feno. Nas épocas de polinización do feno, grande parte da população de Londres sofria de rinite. E então, a rinite, se você lê em algum livro de medicina antes da década dos 50, a rinite não é descrita como rinite, é descrita como febre do feno. Febre do feno. E por quê? Porque era rinite alérgica provocada pela pólen de feno. Ok. Em 1905, tinha um alergista inglês que ele demonstrou que as pregas que se formam embaixo dos olhos do alérgico, isso já demonstra inflamação do nariz, canal lacrimal e a conjuntiva, que normalmente acompanha qualquer alergia respiratória. Esse sinal é conhecido como sinal de Denny Morgan, aquele imunologista inglês que já na época de 1905 descrevia esse sinal. Ele demonstrou que essas pregas eram um sinal clínico de alergia respiratória. Então, olha, que interessante. É uma coisa que muitas vezes não é observado por alguns até especialistas, é que muita gente que tem rinite tem também conjuntivite. E se não trata a conjuntiva, não trata o canal lacrimal e o nariz não acaba por melhorar. Uhum. É tudo o mesmo canalzinho, né? Existe o conceito, de um lado, de que eu escuto muito falar às vezes e leio inclusive estudos que falam de que tanto porcentagem de asmáticos são riníticos. O que a gente comprovou sempre na nossa clínica é que todo rinítico tem algum grau de inflamação bronquial e ao contrário, todo asmático tem algum grau de inflamação do nariz e da conjuntiva. E o outro, existem estudos que não são de agora, 20, 25 anos atrás, que demonstram que se você trata o olho e o nariz, o brônquio acompanha a melhora do olho e do nariz. Então, você, no mínimo, diminui a quantidade de medicação bronquial que o indivíduo precisa. Muitas vezes, logo de uns meses de você tratar o olho e o nariz, a medicação bronquial, o paciente por si mesmo, ele vai abandonando a medicação bronquial porque ele percebe que não precisa mais. Caramba, que interessante. Tem uma pessoa aqui, a Bruna tá falando assim, meu filho quando tem olheira, eu já sei que tá com a sinusite atacada. E a Soraya tá falando aqui, eu tenho muito conjuntivite alérgica. Gente, que esclarecedor, tá sendo muito esclarecedor para mim também. Doutor, uma outra pergunta que talvez seja um mito ou não, enfim... o leite, a Elisângela que perguntou, não sei nem se a Elisângela tá aqui. O leite é de fato vilão das alergias respiratórias? Não, leite faz mal para quem tem alergia à proteína do leite. Só? Só.
Porque mais de uma pessoa me perguntou se o leite e a alergia respiratória estão ligadas. Não. Se você tem alergia, se a criança tem alergia do leite, ele pode fazer crises respiratórias, sim. Muitas vezes se discutiu, 2 décadas atrás, se discutia se alergia respiratória, alergia alimentar poderia provocar sinais respiratórios. Agora ninguém mais discute isso. Isso é fato. Inclusive, alergia do leite, ela pode até provocar, por exemplo, infecções do ouvido médio, e ela pode provocar algumas alterações imunológicas sérias. Não faz muito tempo diagnosticamos uma criança com baixa de células brancas de defesa que melhoraram só com mudar o leite. Olha. Então, alergia do leite, certamente, ela pode provocar sintomas respiratórios, mas que isso se aplique a todos os pacientes ou a todas as pessoas, não. Isso já é um pouco de exagero. A Carol está perguntando, o leite aumenta a produção de muco? Por lo menos que eu conheça, não tem a ver com isso. Não tem ligação. Não. Doutor, uma pergunta que eu tinha como mãe, e que eu acho que algumas aqui vão compartilhar dessa mesma dúvida. A Branca, ela começa, na verdade, faz uns 2 anos que ela deu uma boa melhorada. Uma tosse. Começa com tosse. Pra ser sincera, ano passado, ela tossiu durante o mês de abril inteiro. Mas é assim, ela acorda, passa o dia inteiro sem tossir. À noite, na hora de dormir, dá mais 3 tossidinhas. E aí, no meio da madrugada, dá 1 ou 2. Não é nada que atrapalhe a atividade dela. Não é sequinha, é uma tosse sequinha. Não atrapalha. Só que eu sempre fico em dúvida. E aí, eu levo no médico ou deixo passar? Eu tava no interior, não era a cidade do pediatra dela. Enfim, ela ficou nessa tosse vai e vem por mais ou menos 1 mês. E na mesma que a tosse veio, a tosse foi. Ela não teve febre, não atingiu nada, absolutamente nada. Não teve nenhum tipo de problema comportamental por causa dessa tosse. É uma tosse bem pouquinha. Mas que durante esse mês de abril é um histórico da Branca. Tá sempre presente. Existem várias explicações para entender isso aí. O primeiro são fisiológicas. Nós temos nossa própria secreção de corticoide, um hormônio que é secretado pela glândula suprarrenal. Uma glândula suprarrenal porque tem ciminha aí do rim. Ok. Essa secreção, esse corticoide endógeno, ele tem uma função também imunomoduladora. E resulta que nossa secreção de corticoide endógeno segue um ritmo que chamamos de circadiano, porque ele é maior em um momento do dia e vai diminuindo até a noite. Uhum. À noite, nós temos menor concentração de corticoide no sangue. Portanto, estamos mais expostos a fazer crises de qualquer tipo imunológica, inflamatória, alérgica, etc. Por causa do cortisol. Nosso próprio ritmo circadiano do cortisol. Perfeito. Ok, esse é um. O segundo, a maioria de alérgicos são alérgicos ao ácaro. E onde está o ácaro? Em casa. Não é o ar da rua, é o ar de dentro de casa, a poeira de casa. E onde se concentra ele? Onde a gente mais elimina pele. Isso é dormitório e Na o cama. próprio... Uhum. Já viu? Uhum. Então, Perfeito. é à noite que o indivíduo está mais exposto ao alergeno. Então, é onde ele vai ter mais sintomas. E aí, o que eu faço, doutor? Eu troco muito regularmente, 2 vezes por semana, roupa de cama. Alguma coisa simples para eu trocar, para parar com essa tossezinha na madrugada. Existem várias medidas para diminuir ácaros em casa, mas todas se baseiam em um fato. Me sigue o raciocínio. O ácaro é um bichinho quase microscópico. Ele não consegue beber água. Então, como todo ser vivo, ele precisa se hidratar. E como ele se hidrata? Pelos poros da pele. Para isso, a pele dele é altamente magnética para a água. Por isso que ele tem que viver em ambiente úmido. Uhum. Entendeu? Ok.
Então, se você passar, não digo colocar, não é botar, é passar pano úmido no piso, na mobília e as paredes, você captura o ácaro por magnetismo. O pano úmido é como um imã para o ácaro. Suga. Você está capturando o ácaro por magnetismo. Ok, esse ácaro é altamente solúvel em água, então esse pano você dilui, você enxágua em água e vai embora o ácaro. Só que tem que secar bem depois para não permitir a proliferação daqueles que sobram. Tem que se lembrar que um ácaro pode colocar 20 ovos em 24 horas. Ou seja, ácaros podem aumentar 20 vezes o número de um dia para outro. Certo? Ok. Certo. Então, e que fazer com a roupa de cama, por exemplo, cortinas, etc. Tem que ser lavadas pelo menos uma vez por semana. Não precisa de nenhuma lavagem especial. Água é suficiente para diluir o ácaro e levar embora. Então tem que ser lavada. Mas, de outro lado, não pode ser lavado em seco. Certo? Uhum. E que não pode lavar? Não pode levar tapete ou carpete. Não dá para lavar. No puede lavar colchón, no puede lavar travesero. Entonces, carpete tem que eliminar. O colchón y Ah, travesero tem que colocar capas que evite que los ácaros que estén dentro saiam. Y para eso existen diversos modelos y materiales. ¿Cierto? A capa es certo. importante que la feche en forma de saco con zipper todo colchón y todo travesero. Y si você tiver um colchão em casa que não tiver capa, essa é uma fonte de ácaros para o resto do lar. Uhum. Mesmo que não Então, seja no quarto da criança. isso. Então, tem que colocar capas em todos os colchões, todos os travesseiros de casa. Não adianta colocar só na casa, no quarto da criança ou do alérgico. Uhum. Agora, o tratamento de alergia não é evitar ácaro. Passa por evitar o alergeno. Ok, diminuir ácaro é bom. Mas também o tratamento de alergia não deve ser sazonal. Ou seja, não é para fazer só quando o indivíduo está em crise. É contínuo. Existe tratamento para alergia, existe. Como falei, a maioria resolve até espontaneamente na adolescência. Nem todos. Mas com um bom tratamento, você aumenta muito a chance de ele resolver na adolescência. E se acaso o indivíduo tiver algum erro genético no sistema imune que possa perpetuar essa alergia, o tratamento desse erro pode fazer com que a alergia desapareça e por lo menos não se constitua em um problema crônico ou substancial. Perfeito. O doutor, uma pessoa que, assim, um adulto com asma, vamos supor, a criança tem asma, faz uso de bombinha, passa na adolescência. Eu vejo que grande maioria das vezes, de fato, o adulto vai crescendo e vai parando de usar ali a bombinha do aerolinho ou até alguma outra, né? Qual que é o fator que desencadeia uma pessoa que na adolescência, no fim da infância e adolescência, regrediu a asma e uma pessoa que continua com asma até o fim da vida? Qual que é a diferença? O que houve de errado? Não existe consenso para isso, mas eu estou firmemente convencido que são duas coisas. Ou ele não tratou a alergia como deve ser, então a alergia cresceu e cresceu e cresceu e cresceu, se fez cada vez mais forte no lugar de desaparecer. E isso, por exemplo, pode ser por medidas tão simples como o evitamento de contato com o ácaro, que no caso, se fosse o ácaro ou alergeno. Ok? Isso pode ser uma. E outra pode ser a presença, a existência de um erro genético no indivíduo. A gente encontra muito paciente que tem deficiências parciais de anticorpos e que foram sempre rotulados como alérgicos. E não foi demonstrado, não foi diagnosticada essa deficiência de anticorpos que predispõe para, por exemplo, uma sinusite crônica. A sinusite crônica não é doença alérgica, é infecciosa. E se um indivíduo não consegue resolver essa infecção, tem que ser pesquisado a resposta imunológica contra infecções. Desculpa a pergunta, o que é uma sinusite crônica? É uma pessoa que está Isso mesmo. sempre Ou congestionada. continuamente, ou de forma intermitente. Mas que nunca consigue clarear. Por quê?
A primeira indicação para a sinusite normalmente é um antibiótico, porque Sim. normalmente sinusite é infecciosa. Ok, dá antibiótico. O herói não é o antibiótico. O herói é o sistema imunológico. O antibiótico só ajuda ao sistema imunológico. Antibiótico mata, digamos, em forma geral, 70% das bactérias. Quando é bom, até 90%. Mas o quê? Quem que mata o resto? E quem que limpa e clareia o local da infecção? É o sistema imunológico. Mas se ele não está funcionando de forma correta, esse 10 a 30% de bactérias vai se reforçar depois de umas semanas e volta de novo a sinusite. Uhum. Então, esse indivíduo nunca fica... Agora, imagina um indivíduo que está drenando catarro desde o seio da face para o nariz e logo para a faringe, e ainda em cada respiração vai aspirando um rocío desse catarro para os pulmões. Esse indivíduo nunca deixa de estar inflamado. Perfeito. Então, Doutor, por exemplo, o que eu entendo de alergia, veja bem, eu vou falar de forma bem leiga. A alergia é uma resposta. Isso não foi nem de hoje. Foi nas épocas que a gente estava estudando sobre a alergia da branca, que no final das contas ela não é alérgica. Eu lembro que eu estudei que, assim, o nosso corpo ele tem os anticorpos. E a alergia é uma resposta exagerada, né, desses anticorpos à substância que ela é alérgica. Então, assim, eu não sou alérgica, eu estou respirando um ácaro. Ele entra, os meus anticorpos respondem e tá bom. Uma pessoa alérgica, esses anticorpos começam a ficar malucos e aí vem tosse, vem espirro. É uma coisa mais ou menos assim mesmo? Eu te expliquei de forma bem leiga, né? mas está muito próximo do que eu poderia falar, viu? Certo. Vou falar só que, em outras palavras, nós temos diferentes tipos de anticorpos. Esos anticorpos pues, son clasificados segundo a fórmula química y su función. Entonces, existe un tipo de anticuerpo que es llamado así de clase de anticuerpo que es llamado así de inmunoglobulina E o simplemente IgE. Alérgico conhece muito isso, porque muitas vezes falam, sua alergia está muito alta, porque encontram que a IgE está elevada. Alta. Na verdade, existe uma predisposição genética, essa que falamos já anteriormente, para fazer grandes níveis de IgE. Ok. Qual é o problema com a IgE? Ela é um anticorpo, ela deveria defender o organismo. Mas não acontece isso. A IgE é um anticorpo que eu considero assim, figurativamente falando, poderíamos falar que é um anticorpo inocente. Ele quer fazer muita coisa e faz tudo errado. Perfeito. Então, um anticorpo comum, ele reage ou contra bactérias, ou contra vírus, ou contra fungos, ou inclusive contra células neoplásicas, aquilo que nos agrede. Isso é a função normal de um anticorpo. Mas a IgE não. Ela reage contra fatores inocentes. E aí entra pólen, alimento, ácaro da poeira de casa. A gente não deveria se defender disso. Mas a IgE Teve, faz. inclusive, uma pessoa que... E ainda, quando ela faz isso, ela não faz isso de forma moderada, ela faz isso de forma exagerada. E isso que cria uma grande inflamação. Por isso é chamado alergia. É um dos tipos de hiperreatividade do sistema imunológico, mediada normalmente por IgE. Muita gente fala às vezes de que existem outras alergias não mediadas por IgE. Existem. Mas também não se trata também de aqui de fazer um estudo imunológico sobre a coisa. Mais de 98% das alergias são mediadas por IgE. IgE. E, doutor, então a gente tem que, na verdade, deixar o nosso sistema imunológico trabalhando de forma correta. Então, assim, talvez as alergias não tenham muita cura, mas elas têm que ser... A gente tem que estar sempre de olho no sistema imunológico, uma coisa assim, né? Como eu faço para fortificar? Então, estamos aí entrando no inverno. Quer dizer, desculpa, no outono, depois vem o inverno. Se eu quero dar uma fortificada no sistema imunológico das minhas filhas, para elas passarem pelo outono e inverno, quem sabe aí, ilesas de doença, existe como? E eu falaria assim, vamos falar, se vamos falar só de alergia.
Eso de que alergia não tem cura não é tão certo. Muitas Tá, delas resolvem na adolescência até espontaneamente. perfeito. E as que não, ou mecanismo, ou uma ferramenta aceleradora da recuperação e da resolução de alergia é imunoterapia. A imunoterapia, quando bem diagnosticada, bem aplicada e bem seguida, tem até 96% de eficácia em caso de alergia respiratória. Caramba. Então, falar que a alergia não tem cura, não. Provavelmente muito laboratório gostaria de acreditar em isso e fazer acreditar ao paciente disso, né? Porque, você sabe, consumir medicamento a vida toda é bem rentável para alguns, menos Sim, para o paciente. sim, Então, sim. existen sí métodos de tratar y agilizar a resolução de uma alergia. Quando isso não resolve, não é porque a imunoterapia é ruim, não. Muitas vezes é porque ou ela foi mal desenhada, ou ela foi mal aplicada, ou existe outro fator imunológico, fale-se erro inato no sistema imune, que está perpetuando essa alergia e que muitas vezes é subdiagnosticado. Porque poucas vezes, Certo. você vê que poucas vezes se pesquisa, se faz um mapeamento imunológico no indivíduo antes de entrar a fazer uma imunoterapia. Então, acho eu que, e isso provavelmente, não, eu não sou ninguém que inventou isso, não, mas imunoterapia, a primeira publicação que mostrava a eficácia da imunoterapia é de 1911. Então não é nada novo. Não é, Sim. eu não sou nenhum inventor de pólvora, nem nada disso. Uhum. Isso vem muitas décadas. E o outro, o tratamento de uma alergia passa por evitamento do alergeno, o tratamento da inflamação alérgica, que não pode ser estacional, sazonal, só em crises. Ah, quando você se senta mal, faça e depois pode parar. E aí vai... Não. Uhum. O tratamento tem que ser contínuo para desinflamar. Ninguém consigue Perfeito. desinflamar uma via respiratória em dias ou semanas. Precisa de alguns meses para desinflamar, mas Perfeito. desinflama. E o outro é tratar a própria alergia. Se Uhum. acaso existir algum fator imunológico basal diferente de alergia ou adicionado à alergia, esse é o alvo do tratamento. Então, deficiências de anticorpos, deficiências celulares, etc., têm que ser tratadas e têm que ser diagnosticadas antes. É por isso que o doutor, para quem eu não sei se vocês sabem, mas a Branca foi atendida pelo doutor Javier. Uma vez eu comentei aqui no Instagram que eu estava passando uns apuros com ela. A Cris, que é a enfermeira, né? É a chefe da enfermagem lá da clínica do doutor, falou: Isa, eu trabalho num lugar que assim, assado. Eu levei a Branca, o doutor pediu um calhamaço de exames. A gente virou essa menina de ponta cabeça. Ele viu todos os fatores genéticos, viu? Enfim, não é assim. Chegou, fez só aquele exame de toque? Não, tá bom. Ele realmente investigou. No nosso caso, nós não precisamos. A gente fez um tratamento, doutora, eu não sei se você lembra, mas foi um tratamento que foi é zinco quelado que fala? Não sei. Mas foi bastante vitamínico, assim, deu. Porque foi constatado que a Branca não é uma menina alérgica, ela não tem nenhuma alergia respiratória. Era talvez alguns fatores de fato, por ela ser pequena, ser o primeiro ano escolar, coisa e tal. Mas eu lembro que o doutor revirou ela para descobrir e mais importante, não medicá-la à toa. Falando nisso, a Lígia comentou aqui, uma médica uma vez, para me conformar, falou que o meu filho usaria bombinha a vida toda. O que o doutor diz a respeito de uma afirmação dessa vindo de uma médica? O que a gente vê que, na verdade, a maioria, como já um pouco anticipei antes, a maioria dos pacientes, quando a gente enfoca o problema do jeito que eu falei, identificar o fator imunológico basal, identificar qual é o fator que desencadeia as crises alérgicas, fazer o evitamento do contato com esse fator
que llamamos normalmente alergeno. Inmunoterapia y evidentemente a medicación antiinflamatoria. Olha, no tengo ninguna crianza que pase, que sea puramente alérgica, que pase más de 8 meses con medicación para o bronquio. Volto a falar, desinflamar o olho e o nariz faz com que o bronquio acompanhe a melhora do olho e do nariz. Então, o primeiro que sai do esquema é a tal bombinha. Viu, Lígia? Pelo amor de Deus, larga essa sua médica e entre em contato com o doutor aqui, pelo amor de Deus. Na verdade, não sei, o mais importante para nós é que esclarecer fatos. Não? Às vezes, é frustrante para o médico também encontrar com que um pouco tratar às cegas, não? Porque não sabe qual é o problema imunológico basal. Então, quando você encontra esse problema imunológico basal, e existem ferramentas para tratar isso, porque não se trata de encontrar por fazer um diagnóstico bonito e pronto. Não. Se você procura, investe nisso, por que a gente faz tudo isso? Porque isso orienta a conduta. Ainda que muita gente pode falar, todos esos exames vai ter que fazer, precisa, porque não podemos dar um tratamento imunológico a cegas. E olhe bem, não existe uma ecografia que me mostre como está o sistema imunológico. O sistema inmunológico é formado por dezenas de tipos celulares e centenas de moléculas que servem de mensagem entre essas células, que são milhões que estão espalhadas por todo o organismo. Eu não tenho como ver elas, a não ser através de alguns marcadores indiretos, algumas evidências indiretas que me mostram aqueles exames que a gente solicita para os pacientes. E muitas vezes o erro mais comum do ponto de vista do médico é justamente não fazer essa pesquisa, porque aí então todo o que se faz é fazer às cegas. E aí é quando o tratamento chega a ser frustrante para o paciente, assim como para o médico que quer fazer bem a coisa. Mas às cegas ninguém conduz. Deixa eu achar aqui, que eu achei uma pergunta interessante. A Soraya, ela é uma adulta, tá escrito aqui. Como conviver com a rinite? Fui uma criança com muitas crises respiratórias. A rinite nunca me largou. Soraya, pelo que eu tô entendendo aqui, existe uma qualidade de vida para vocês que têm rinite. Não precisa viver debaixo desse, uma palavra bem crente agora, jugo da rinite. Existe tratamento, mas é um tratamento contínuo, não é tomar, vou tomar aqui, Aliás, doutor, o que você me diz dessa mania que brasileiro tem? Eu falo pro meu irmão, o dia inteiro, Sorine, o dia inteiro, tá com coceira, tá com qualquer... É o dia inteiro espirrando soro no nariz. Um pouco respondendo primeiro à pergunta, eu falaria categoricamente, não tem que conviver com rinite, tem que resolver. Ok? Carol, segundo, tá ouvindo isso? Não tem que conviver, tem que resolver. Ninguém tem por que se acostumar com seu problema. Não, não é isso. Isso para mim, eu falo sinceramente, muitos me podem criticar por aí, mas isso é mediocridade. Não se tem que conviver com o problema. Os problemas estão para ser resolvidos. Médicos somos solucionadores de problemas. O maior afã da minha profissão é dar soluções para meus pacientes. Se eu passeio pelo mundo fazendo cursos, congressos, simpósios, reuniões, é para procurar novas soluções para meus pacientes, porque eu não acredito que um paciente tenha que conviver com um problema. Não, tem que resolver o problema. Certamente, problemas genéticos, dificilmente você vai mudar, mas o paciente pode fazer uma vida completa, plena, produtiva e sem sintomas. Sim, consegue fazer. Então, se alguém me fala uma imunodeficiência genética vai resolver? Não, não vai resolver, mas conseguimos que o paciente faça uma vida plena. Isso é importante. Sim. Então, isso de um lado. Então, não tem por que conviver com a rinite. Agora, o outro. Existem vários tipos de rinite. E sabe quê? Porque aí tiramos um dogma, não? Nem toda rinite é alérgica. Então, rinite não é sinônimo de alergia.
Por isso, muitas vezes, o paciente chega e me fala, ah, doutor, eu estou aqui porque tenho rinite alérgica. E por que acha que tem rinite? Ah, porque o nariz entope. Ah, tá. Então me fale sintomas, não me dê diagnósticos. Muitas vezes a rinite não é alérgica. Então, essa é uma coisa. O outro, dentro dessas rinites que não são alérgicas, um detalhe, existe uma rinite que é chamada de rinite medicamentosa. ¿Sabe quién provoca rinitis medicamentosa? Ah, não vai me dizer que é o soro. Esos constrictores, esos vasoconstrictores nasais. Olha, que ¿Y por qué babado. eso? Porque na hora que você aplica, él le da un alivio inmediato porque ele contrae todos os vasos sanguíneos. Então, que legal, consigo respirar bem. Só que passa 2 a 4 horas e ele tem um efeito de rebote. O vaso sanguíneo dilata mais do que estava no início. Então, ele Então entope mais. vicia. Então, o indivíduo precisa mais. E aí vai indo. Ele entra em uma situação que é chamada de rinite medicamentosa. Então, quando a gente encontra um paciente no consultório que chega com seu vasoconstritor nasal, eu sempre falo para o paciente, eu não posso tratar você se você não chega em casa e joga isso no lixo. Se você quiser, me dá aqui que eu já jogo no lixo. Uhum. Não dá para tratar uma rinite com vasoconstrictor. É assim de fato, esse é um fato. Então, o outro, mas se eu não aplico, eu vou ficar mal. Não, para isso existe anti-inflamatório. Vai demorar um pouquinho, 2, 3 dias, mas ao terceiro dia já vai sentir com que a coisa está funcionando. E aí é só fazer, porque também tem esse outro lado, não? Eu brinco um pouco com o paciente, eu sou conhecido por resolver coisas, mas eu não sou pai de santo, não sou milagreiro. O máximo que eu posso fazer é orientar o paciente. Se o paciente se curou, ele tem que se beijar as próprias mãos, porque não fui eu que curei, foi ele, porque ele que se tratou. Eu só posso orientar. Uhum. Então, voltando ao início, não dá para resolver se ele insiste em tomar ou aplicar o vasoconstrictor. Isso não resolve. Não tem saída disso. Ou se tem, a única saída é jogar o vasoconstrictor no lixo na hora e começar a fazer o tratamento racional, que existe. Perfeito. E é muito eficiente. Perfeito. A propósito só me permite fazer um comentário. Claro. Circula muito, eu tenho visto isso muito pela internet e entre pacientes também que me comentam, de fazer lavagem nasal com a vezes seringa, a vezes certos dispositivos que encontram na internet e etc. Eu faço bom, isso. Devo falar, a lavagem nasal é muito bom. A lavagem nasal realmente melhora a rinite de qualquer tipo. Por quê? Porque ela tira detritos, o sea, lixo, muco que está no nariz, que tem substâncias inflamatórias, bactérias, vírus, etc. Ok. Mas se você fizer uma lavagem nasal com uma seringa, a primeira vez você aplicou soro com a seringa contaminou, você aplica de novo no dia seguinte com essa seringa, você não está aplicando soro, você está aplicando um caldo de bactérias. Isso acontece com qualquer dispositivo que não seja um spray nasal com válvula antirrefluxo. Por quê? Esses spray nasal que contêm soro, eles todos têm uma válvula que impede que as bactérias penetrem ou entrem em contato com o soro. Então, a ferramenta certa para se fazer lavagem nasal é spray nasal de soro. Não é seringa, não é frasquinho com canudinho, nada disso. Olha, isso foi muito bom, porque eu faço. As minhas filhas começam com qualquer tipo de coisa, eu já vou e jogo. Então, é bom saber que a primeira vez, tudo bem, você pode estar limpando. A segunda, é como se você estivesse reinfeccionando o nariz todo, né? Fazendo aquela bactéria ficar rodando aqui, é isso? Imagina um indivíduo que tem uma sinusite crônica. Ele está se reinfectando e reinfectando e reinfectando, nunca vai resolver. Ai, gente, é por isso que a gente fica dias fazendo isso. Você está injetando novamente a bactéria, o vírus, o que quer que seja. Gente, aí entra o esquema do
aí entra o conceito do mecânico, do marceneiro, né? Você pode martelar um prego com várias coisas, até com o sapato, né? Mas existe uma ferramenta certa para cada coisa. E a ferramenta certa para lavar o nariz é spray nasal de soro com válvula antirrefluxo. Spray Qualquer nasal outra de coisa, soro com válvula antirrefluxo. Tem que ser isso. Isso tem no A mercado Júlia aqui tá brasileiro. Tem várias marcas, várias formas. E nem vale a pena, nem precisa falar disso. Mas essa é a ferramenta certa. Qualquer outra coisa é como falaria o meu amigo mecânico de gambiarra. Olha, a Júlia e a Carol estão perguntando se ferver a seringa não resolve. E se fizer com várias seringas, melhora? Usar seringas esterilizadas? Não é mais barato comprar um spray nasal. Porque ficar fervendo toda vez, né, gente? Doutor, uma pergunta aqui, porque eu acho que nós estamos partindo para os nossos 10 últimos minutos. Então, pessoal, se vocês tiverem pergunta, façam agora. Doutor, começou alguém a tossir, começou alguém a espirrar em casa. Como eu sei, a partir de que momento eu sei que pode virar uma chavinha daquilo ser alérgico para aquilo ser algo viral? Certo. Se estamos falando de uma pessoa alérgica, ela também não está livre de ter infecções, certo? Uhum. E sinal de infecção, um dos primeiros sinais de infecção é febre. Então, vamos falar categoricamente, alergia não dá febre. Não dá febre. Okay? Perfeito. Alergia não dá febre, gente. Teve então, febre, se é febre, não é mais alergia. Isso é uma infecção. Pode ser viral, pode ser bacteriana, mas isso é uma infecção. Uma infecção tem que ser avaliada por médico e tem que ser tratada. Ok? Então, existem outras... às vezes existe infecção que não dá febre, mas isso são infecções crônicas. A sua pergunta vai para uma coisa aguda, né? Então, eu acho que aí o sinal mais certo é febre mesmo. Uhum. Existem, como eu falei, infecções que não dão febre, mas normalmente, nesse caso, não são agudas. Aguda é aquilo que é recente. Uhum. Crônico é aquilo que já vem de tempo e vai para tempo, né? Então, perfeito. Aquilo que é recente, normalmente, ele aparece com febre. Infecção vem com febre. É o comum. Doutor, veio aqui uma pergunta da Carol. Qual é a relação da rinite com a urticária? E quão grave pode ser isso? Urticária é outro... Uma coisa claramente eu devo falar, porque já que não está ganhando tempo, urticária em criança menor de 4 anos de idade comumente é alérgica, com ou sem rinite. Urticária em adulto raramente é alérgica. Então, esse é um erro, inclusive, muito comum de profissional em pronto-socorro. Chega o paciente adulto com urticária e diz, isso é uma alergia. Não. Se é adulto, o mais provável é que não seja alergia. Por que acontece urticária? Essa é uma história que, de repente, podemos tratar em outra live. Mas, urticária em adulto, raramente é alérgica. Urticária em criança, comumente alérgica. Existem várias causas para urticária. Eu te poderia te nombrar pelo menos 60 causas diferentes. Mas, em criança, a maioria delas são alérgicas e muitas vezes associado com alimentos. En adultos, a mayoría de ellas son de otras causas diferentes de alergia. Doutor, a Fernanda está perguntando qual é a diferença de bronquite e asma? A bronquite é um termo que só descreve a inflamação do brônquio. Você pode ter uma bronquite viral, por exemplo. Isso é asma? Não. Você pode ter uma bronquite, de repente, alérgica, em um momento, e não aconteceu mais. O que é asma? Crises frequentes de falta de ar com chiado do brônquio. Tá. Eu acho que alguém poderia discutir essa definição? Sim, em medicina nada é absoluto. Existem sempre as exceções, mas, a bom senso, bronquite é inflamação bronquial, que pode ter várias causas, e pode ser única, certo? Alguma vez, de repente, eu já tive uma bronquite. Eu não tenho asma. Por quê? Porque nunca fiz crises frequentes de falta de ar com chiado do brônquio.
Olha, doutor, em relação a isso é muito esclarecedor para mim, porque uma vez eu levei a Branca, antes de conhecer o doutor, eu levei a Branca numa uma pneumologista e de primeira ela já falou que a Branca era asmática. Mas eu tinha uma visão de uma criança asmática diferente do que a Branca era. A Branca só tosse, e tosse um pouco, não é uma coisa assim. Ela já me receitou bombinha, e falou que ela era asmática. Enfim, aí depois eu conheci o doutor, que me suspendeu o tratamento com a bombinha. E a Branca, há mais de 3 anos, ela tá com 5 anos. Então, desculpa, há uns 2 anos, ela nunca mais fez uso de bombinha, nunca mais... Então, ela não é asmática. Se ela não tem crise frequente de falta de ar com chiado do brônquio, ela pode ter até bronquite. E às vezes, Certo. na bronquite, às vezes é Precisar fazer indicado uma uso. bombinha. Entendeu? Perfeito. Não estou falando que não seja indicado. Às vezes, em Perfeito. bronquite, é indicado dar uma bombinha. Ok, mas asma, eu sou mais para lá dessa definição. Asma são crises frequentes de falta de ar com chiado do brônquio. Então, quando alguém me pergunta, doutor, eu sou asmático, eu pergunto, não sou eu que vai falar. É você que tem que me falar, porque eu tenho que falar. Asma são crises frequentes de falta de ar com chiado do brônquio. Você tem isso? Não. Então, Então, é perfeito. isso que define. Agora, é asmático. Se caiu o mundo. Não. A asma é só uma bronquite que está descontrolada. Pode ser uma Perfeito. alergia a causa e está descontrolada. Tem como Então, conviver bem com a asma. tem como tratar. E a maioria das vezes tem como resolver. Olha lá, gente. A Tem gente muita ouve a vida gente que inteira pode aqui. não gostar que se fale disso, mas é assim. A maioria das asmas pode ter solução. Perfeito. Inclusive, muitas delas resolvem espontaneamente na adolescência. Olha que maravilha. Então, não é isso de que porque tem isso vai ter toda a vida. Isso não é tão certo. Por lo menos, acho com 25 anos de profissional, de especialista, e com toda a experiência que tenho de cursos e de congressos, etc., essa é a minha opinião. Volto a falar, estou aqui para dar minha opinião profissional. Não estou representando nenhuma das sociedades às quais pertenço, não estou em representação de nenhuma universidade, faculdade, nem nada disso. Estou dando só minha opinião pessoal do ponto de vista profissional. Também falo, não falo como vizinho, como amigo, como pai de santo, nem nada disso. Estou falando como especialista profissional com mais de 23 anos de experiência. Doutor, acho que uma boa pergunta aqui para a gente começar a partir para o fim é da Jéssica, e também teve uma outra pessoa que me perguntou aqui nas conversinhas. Crianças com problemas respiratórios. Sim, temos 2 minutos restantes. Então, vou precisar que o senhor seja bem sucinto com essa. Deve se preocupar mais com o Covid? Criança com inflamação respiratória pode, sim. Existem casos graves em crianças que são condicionados por uma inflamação respiratória básica. Lembrem que o COVID, mais que um problema infeccioso, é um problema inflamatório. Então, um indivíduo que tem uma inflamação, criança ou adulto, que tem uma inflamação respiratória básica, é altamente vulnerável a COVID, sim. Não tem nenhuma discussão por esse lado. Então, tem que se cuidar. Gente, vamos ter que finalizar por aqui, que temos 1 minuto e 9 restante. Eu amei e eu vi que vocês estão falando excelente live, necessária. Tá aqui o Instagram da clínica do doutor. Lá ele dá... ele, a equipe dele, falam regularmente sobre tudo isso que a gente está falando. E mais do que isso que nós estamos falando aqui na live, é diferente você levar o seu filho até um médico, no caso eu super indico o Dr. Javier, e conversar e levar seus exames. É uma coisa de 1 a 1. Não tem como ser generalizado. A gente jogar no Google e já decretar um diagnóstico para o filho. Então conheçam o trabalho do Dr. Javier. Fica aqui em Santana, a clínica dele, mas vale a pena. Doutor,
Muito obrigado eu sei como que é sua agenda, então muito obrigado por abrir esse tempo e é uma honra e espero que a gente possa fazer mais vezes. Yo fico muy agradecido y torço porque sea de utilidad para las personas que nos escucharon. Demais, foi muito. Muito obrigada, gente. Vai lá seguir a clínica.